quais são as consequências na dificuldade do diagnóstico da doença venosa. Eu sou a doutora Aline Vilela, cirurgiã vascular, e eu vou te contar isso agora. Em primeiro lugar, é importante nós caracterizarmos o que é a doença venosa, como se forma, o que é isso, que nome esquisito é esse? Doença venosa crônica, também como sabemos, conhecemos, é uma condição que você tem uma alteração nas veias, que são os vasos que devolvem o sangue em direção ao coração. E tem algumas características, tem a questão hereditária, tem a questão dos fatores de risco, que vamos conversar isso em outros vídeos mais específicos sobre o assunto. Só que, na prática, o que acontece? Aquele vaso, aquela veia, ela não consegue desempenhar a função dela de uma forma eficiente. Então, e ela tem uma alteração da parede dela também, de toda uma estrutura. Então, ela vai ficando o que a gente chama dilatada, que ela aumenta do tamanho habitual que deveria ser. E com isso, ela vai perdendo a função. E a maneira que essa palavra doença venosa crônica, se expressa nas pessoas, normalmente é como varizes. Então, na verdade, as varizes, vasinhos, microvarizes, elas nada mais são do que a consequência, tá, da doença venosa. A expressão clínica é a forma que ela se mostra para o mundo. Então, esse é o primeiro conceito. Dentro disso, é importante nós lembrarmos que a doença venosa é uma condição que ela é crônica e progressiva. O que quer dizer isso? Crônica não tem cura ainda, mas tem tratamento. E o tratamento é necessário, porque ela sendo progressiva, se você não fizer nada, aquilo ali vai se desenvolvendo. Então, a doença venosa, ela tem alguns graus, ou tem algumas classificações, onde a mais usada que é a classificação CEAP, tá? Que usa várias características, inclusive a clínica. Ela tende, você não observa nada, mas a pessoa tem sintoma. Você observa alguns vasinhos pequenos, mais inicial, já começa a ter veias mais grossas, mais calibrosas naquela perna. Então, já está avançando, está progredindo. Então, já é o CEAP2 que a gente chama. Quando começa a ter o edema, que é um inchaço, aí já é um CEAP3, um C3, né? CEAP C3. Quando você, não sei se você já observou, algumas pessoas que têm algumas varizes, a perna incha, só que além disso, ela começa a ficar com a perna meio marrom embaixo, meio acastanhada, com umas pintinhas. Isso já é uma fase mais avançada. E as próximas, as seguintes, é quando você tem a formação de feridas, que são as úlceras, tá? A úlcera pode ser vários motivos, e um deles pode ser pela questão venosa, pela questão da veia, da circulação. Então, é por isso que é tão importante identificar o quanto antes, o quão precoce a presença da ocorrência, a presença da doença venosa, que para poder instituir o tratamento, que quanto antes você institui o tratamento, você diminui o risco, você melhora aquele ambiente e diminui a chance, ou pelo menos é o que eu chamo, a gente tenta frear a evolução dessa condição, dessa doença. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que eles falam assim, mas a questão das varizes, o que pode acontecer comigo? Eu falo assim, pode acontecer várias coisas, tá? Umas 3 grandes consequências para quem tem a doença venosa avançada. Já depois, quando já começa a inchar, quando começa a ter mais vasos, você pode, assim, as consequências, aumenta a chance de sangramento, essas veias podem sangrar, porque a pele, aquela veia fica estufada, aquela pele é fina. E você tem uma doença venosa avançada, a gente já tem uma alteração da pele, tem fibrose, tem uma reação inflamatória local ali. Então, qualquer batidinha ali pode ferir aquela pele. Só que nós estamos falando da
de uma doença venosa avançada, e isso acontece uma que a gente chama de uma hipertensão venosa. Aquele ambiente, aquele lugar está alterado. Então, se você tem uma lesão na pele, com aquela varíola calibrosa, que você tem uma pressão aumentada ali, a expectativa é que aquilo ali comece a sangrar muito. Então, isso é uma complicação. Outra complicação é a formação de ferida, de úlcera. Isso também pode acontecer e muitas vezes são feridas que elas têm um fechamento difícil, que é difícil de conseguir resolver, de fechar isso. Você aumenta o risco de trombose também, de eventos tromboembólicos, como a gente chama. Por quê? Porque se eu tenho uma alteração no retorno desse sangue para o coração, se eu tenho esse sangue, ele fica mais lentificado nesse local. Então, isso é um dos fatores, um dos ingredientes do bolo para a questão de trombose também. E, além disso, tem alguns estudos mais novos que eles correlacionam a doença venosa crônica com alterações sérias da microcirculação, inclusive com maior risco de doenças cardíacas, cardiovasculares. Então, é extremamente importante, uma vez suspeitado, uma vez identificado uma possibilidade de uma doença venosa, ela ser tratada, porque essas são as consequências de negligenciar. Mas Aline, poxa, eu tenho uns vasinhos aqui na minha perna, pequenininhos, que nós chamamos de telangiectasias, que é o nome adequado para isso no nosso mediquês. E muitas pessoas elas perguntam, mas qual a diferença? Eu tenho varizes, isso daí, esses vasinhos, eles já são as varizes, isso pode me causar algum problema maior? Vamos organizar esse pensamento. Nós temos várias classes de vasos e vários tamanhos, tá? Então, esses que a gente enxerga a olho nu, que nós chamamos de telangiectasias, que são os vasinhos, as aranhas, são todos os vasos, são classificados assim, todos os vasos menores que 1 milímetro. Se tem 1 a 3 milímetros, já é aquela veiazinha um pouquinho maior que nós chamamos de reticulares. E tudo maior que 3 milímetros são considerados varizes, isso falando conceitualmente. E junto com isso também tem alguns outros conceitos que a pessoa, mas é só estética, é só vasinho. Mas eu vou te contar uma coisa, eu acho que eu já contei no outro vídeo, só que mais de 90% desses vasinhos que a gente vê, que a gente acha que são só eles, que é só estética, tem uma veia mais grossa nutrindo ele. Esse vasinho, ele nunca vai virar uma veia grossa, mas quem está embaixo dele, se você negligenciar, sim, ele pode virar e pode sobrecarregar a sua questão circulatória. Tá, tudo bem, Aline, você está falando, já entendi que você falou a importância, que é crônica progressiva, que tem diferença deles, que isso é evolutivo, mas como é que se faz o diagnóstico? Como é que funciona isso? Então, o diagnóstico, primeiro, avaliação pelo especialista, pelo cirurgião vascular ou angiologista. Tá? É a primeira coisa. Que ele tem o olho treinado para poder identificar as sutilezas, as nuances. E a grande questão é te orientar. Falar assim, olha, é só isso realmente. Você tem só essas telangiectasias, fiz todo o exame vascular, usei os exames complementares, as tecnologias necessárias, e eu vi que não tem nenhuma veia maior, não tem nenhuma veia nutridora, e aí ele vai te orientar. O que você pode fazer para minimizar os seus fatores de risco, para fazer com que essa esteira que está andando da doença venosa, você ande devagarinho nela. A outra questão é, durante o exame físico também, a gente pode observa algumas características muito sutis, mas que isso já pode trazer alguma pista e que pode inferir algum grau de gravidade ou que necessite alguma medida um pouco maior. Complementar a isso, e é como a gente fala, os exames complementares não substituem a avaliação clínica, não substitui o olhar do especialista. Então, são exames que o médico, o especialista, o vascular, o angiologista, eles solicitam ou mesmo fazem para poder ver além do que dá a olhos nus. Então, um exame que é extremamente necessário e que a gente fala hoje em dia muito de medicina de precisão
é o Doppler, é o ecocolor-Doppler, que você vai identificar essa veia, você vai conseguir ver a veia por dentro, vai conseguir ver as características dela, ver a função. Ele é extremamente importante também para diagnosticar trombose. Então, assim que o diagnóstico é feito, através da avaliação do especialista, do exame clínico e acompanhado do exame complementar, onde que alguns especialistas hoje em dia, muitas vezes têm no próprio consultório, então já faz na própria consulta e já consegue ter toda a visão. Hoje em dia está muito na moda isso, né? Visão 360 e que vê tudo. Então isso é uma maneira do vascular ter a visão 360 e conseguir identificar. Tudo bem, então já foi no especialista, já identificou, já viu em que grau, como você está, mas quais são as consequências? As consequências são o que eu falei no início do vídeo, sabe? Você, de forma prática, o que pode acontecer? Pode acontecer presença de feridas, pode acontecer alteração da pele, pode acontecer sangramento, aumenta risco de trombose, mas mais do que isso, e é uma coisa que eu quero chamar a atenção, pode alterar a sua mobilidade, pode não altera a sua mobilidade, a sua liberdade. Isso além, sem falar da questão da autoestima, que quantas vezes eu recebo pacientes aqui que falam assim, Aline, eu não uso mais bermuda, eu não uso saia, eu não uso vestido, isso altera a minha autoestima, eu fico com vergonha de mostrar a perna para o meu marido, olha isso. Mas mais do que isso, altera a mobilidade, altera a sua liberdade. Imagina, você querer andar daqui para a esquina e não conseguir porque as pernas doem, porque tem medo de machucar. Então, assim, o diagnóstico ele necessita ser feito. E eu entendo e vejo, na verdade, que muitas vezes é negligenciado a quantidade de pacientes que eu recebo no consultório que fala, ah, não, é só estética. Eu vim aqui só estética. Eu, tá bom. Aí eu começo a fazer a avaliação, começo a fazer a anamnese, e aí eu vou achando um monte de coisa, meu olho vai arregalando assim, eu falo assim, cara, como assim? A pessoa acha que é só estética. Sim, também é estética, mas tem que trazer à luz do conhecimento que é uma doença, uma condição que necessita ser tratada, porque pode ter consequências, e consequências que vão ter repercussões na sua vida. Então, não negligencia, não fica assim, não, mas eu não vou tratar, não dá, não tenho tempo. Na presença dos sintomas, procura orientação. E uma coisa que eu falo, o nosso trabalho, o meu trabalho como médica, como cirurgião vascular, como angiologista, ele é muito maior, não é só fazer procedimento, é orientar, é traçar uma rota para essa pessoa, é falar assim, olha só, você está chegando aqui, você está trazendo isso, tá? Isso vai acontecer, pode acontecer isso, 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 isso. Então a gente tem essas soluções, mas além disso, além de tratar, é preciso orientar, sabe? Como é que é a sua vida, como é que é o seu estilo de vida. E às vezes são ajustes pequenos, ajustes simples, que têm uma repercussão, que tem um resultado enorme. Então, tratamento de varizes não é só fazer procedimento. Tem muito também da educação do paciente. Você tem que educar o paciente, porque o paciente ele é leigo naquele assunto. Tudo bem que hoje com Google, ChatGPT e tudo, o paciente já chega aqui uma enciclopédia, mas eu preciso transformar isso em ação. Eu preciso dar ferramentas para eles e é uma coisa que eu sempre falo, para que tenha a sua melhor vida, para que não tenha, sabe? Para que a pessoa, de repente, poxa, eu não consigo acompanhar meu filho por conta de uma doença venosa, que hoje em dia nós temos uma série de recursos, sabe, para melhorar a qualidade de vida e de orientações mesmo, porque, por exemplo, minha mãe tem varizes, meu pai tinha varizes e eu não sei o que eu faço, eu trabalho muito tempo em pé, então a gente orientar e querer realmente contribuir para o paciente para que seja além, para que não seja só, como eu falo muitas vezes, pintar a parede com infiltração. Não adianta só fazer o procedimento, fazer a aplicaçãozinha, se eu não ver essa pessoa como um todo. Não entram duas pernas só no consultório. É uma pessoa com hábitos, com ações
E muitas vezes isso que trouxe ela ao estágio que ela está. Então isso tem que ser visto também, não pode ser negligenciado. Então essas são as consequências. Não deixa para fazer o diagnóstico tardio, não, tá? Procura um especialista, vamos cuidar dessas pernas, vamos ter a nossa melhor vida e ter mobilidade, saúde também. Um beijo.